Hoje o Em Foco trouxe um jovem político que, apesar da pouca idade, já consta no seu currículo vitórias e derrotas. Mas consta também as virtudes que o move na busca do seu objetivo de querer proporcionar sempre o melhor, através do seu mandato, que trabalha por mais inclusão social. Esse é o foco, políticas públicas que permitem mais qualidade de vida. Estou falando do paraibano Anderson Maia, vereador campinense, que assumiu pela primeira vez em 2015. Em 2016, novamente concorreu, disputou e venceu de primeira. Atualmente é um dos mais atuantes na Câmara dos Vereadores de Campina. Nesse pleito de 2018, tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado pelo PSB e não foi bem sucedido. Mas, mesmo assim, deu a volta por cima e 3 dias depois estava com toda a garra e determinação, trabalhando na Câmara dos Vereadores. Esse é Anderson Maia, que vamos conversar agora. Vereador, é um prazer tê-lo conosco aqui no Em Foco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Miriam, a oportunidade, o convite. Para mim é uma honra participar do teu programa. Te parabenizar pelo programa, pelo dinamismo e por tudo que ele representa hoje, a comunicação do nosso estado. E estender o agradecimento a Alex Filho e a toda a família Marcha pela contribuição importante à comunicação aqui do nosso estado. Vereador, como começou essa história de política partidária na sua vida? Qual foi o momento que deu aquele clique e você disse, despertou e você disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser, um bom político, atuar? Quando foi que começou tudo isso? Na verdade, Miriam, a gente sentia a necessidade, principalmente na minha cidade, em Campina Grande, de uma representatividade dentro da política, na Câmara Municipal, para poder representar alguns anseios da população, diante até de uns projetos sociais que a gente já desempenhava na cidade, e ao mesmo tempo percebia-se isso, que era mais importante e se fazia necessário a gente estar de dentro, participar como vereador, como representante legítimo da população, para que a gente pudesse ter um panorama e uma visão mais legítima daquilo que a gente poderia representar e defender. Porque como cidadão comum, fora dessa legitimidade que o mandato proporciona, eu não conseguiria fazer aquela defesa que eu tanto almejava. Nós sabemos que você, como vereador, tem uma atuação muito grande voltada para políticas públicas de inclusão social. E hoje é detectado que nós temos no Brasil mais de 30 milhões de idosos. Só na Paraíba, 500 mil idosos. E sei também, diante da pesquisa que fiz para poder lhe entrevistar, que você tem um trabalho voltado para o idoso. Que trabalho é esse? Como é que vai funcionar? Se já foi implantado? Nos fale um pouco. E, na verdade, até pegando o teu gancho, é a população que está envelhecendo, e aí na casa de cada um da gente vai ter um idoso, vai ter um avô, um pai que está envelhecendo, é a gente mesmo. E no lado político, percebe-se principalmente a ausência da defesa desse segmento. Principalmente porque num período eleitoral não se enxerga o idoso como um eleitor, porque ele não tem a obrigação de voto. Mas até se perceber de forma mais crítica, é um voto consciente. E aí, levando a questão social, a necessidade dessa defesa, eu já contribuo com alguns movimentos e alguns grupos de idosos na cidade de Campina Grande. E a partir disso, sentiu-se a necessidade, foi uma demanda deles, inclusive, de se criar através de projeto de lei, porque muita coisa tem que ser através da lei, senão a gente não vê de forma efetiva funcionar. Então, a partir disso, a gente fez uma pesquisa, em São Paulo já existe, inclusive, que é o Centro de Referência ao Idoso, chamado de forma simbólica como a creche do idoso. Então, você perceba que a importância social que tem com essa ferramenta. Uma ferramenta que vai proporcionar, principalmente, a família de baixa renda, que não tem condição financeira e até de tempo, tomar conta do seu pai, da sua mãe, do seu tio, para poder até contribuir com a renda de casa. Porque muitas vezes tem que se dividir em 10 para tomar conta, mas ao mesmo tempo galgar uma renda extra que seja para poder contribuir com a receita da casa. Sanar, porque para poder sanar isso. Um cuidador custa, inclusive, muito caro. Né? Exatamente. Então, se faz necessário um espaço público, gratuito, para poder
demandar essa ausência, principalmente, né, dessas políticas públicas que precisam ser votadas, principalmente, para um segmento tão esquecido. A sua atuação na Câmara dos Vereadores é sempre pautada em projetos humanistas, a exemplo do Pró-Mulher e Pró-Jovens. Explica um pouco sobre o objetivo de cada um e como ele vai funcionar. Bem, Miriam, na verdade, primeiro é promover esse destaque, essa defesa desses dois segmentos, que são segmentos importantes, que precisam ser defendidos. Então, como vereador, a gente apresentou esses dois projetos, claro que demandado tanto também da necessidade e, ao mesmo tempo, de uma consulta popular que fizemos. É um projeto que a gente incorporou à cidade de Campina, que hoje é lei, espero ser cumprido, e para isso até faço a cobrança, sempre que preciso. Quando a gente pega, por exemplo, o Pró-Mulher, você tem um projeto que visa a qualificação da mão de obra feminina, ou seja, proporcionar às mulheres, principalmente às mulheres que encontram-se em estado de risco, desempregadas, para poder promover e proporcionar a elas a empregabilidade necessária para poder sustentar a sua casa, uma vez que elas, na condição de mãe, principalmente, desempregada, e em alguns casos até divorciada, têm ainda uma necessidade maior do que outras. Com relação à juventude, que é outro segmento que precisa ser muito defendido, a gente tem essa visão da defesa da saúde mental e física dessa juventude, uma vez que a gente tem observado muitos casos aí de depressão, de suicídio. Isso precisa ser discutido através de projetos que visem defender e proporcionar a essa juventude uma qualidade de vida ainda melhor e a expectativa de vida para que a gente possa fazer o nosso papel social, que é para poder promover esse tipo de política, promovendo cada vez mais essas oportunidades que muitas vezes faltam. E você focou exatamente aonde acontecem esses maiores problemas, que são os jovens e os idosos, né? Com problemas inclusive de depressão e levando até o suicídio. Mas agora vamos falar um pouco da sua votação, que foi brilhante. Você teve mais de 10.000 votos em Campina Grande, foi o mais bem votado. Esse resultado significa que o campinense sabe reconhecer uma boa atuação e é uma cidade justa com quem trabalha? Eu creio que sim. A cidade de Campina Grande reconhece o trabalho. Basta a gente pegar, por exemplo, o resultado das últimas eleições, onde João Azevedo teve uma votação expressiva na cidade de Campina Grande, bem próxima do candidato da oposição, que era ligado ao prefeito de Campina, onde muita gente, inclusive, especulava até uma disparidade enorme de votação, o que não houve, fruto daquilo que, através do governador Ricardo, foi implantado dentro de Campina Grande, que a gente muito defendia e continua a defender, como líder da oposição e vereador do PSB dentro de Campina Grande. É claro que, de uma forma até atrelada, não poderia fazer diferente. A gente exerce um mandato participativo, um mandato que tem a cara do PSB, ou seja, um olhar social, um olhar que não promete, mas que exerce uma função importante, representando aquilo que o povo tanto espera. Ou seja, de um político sério, de um político que atenda a essas demandas e que, mais do que isso, que exerce aquela função que foi eleito para exercer. É o caso do governador Ricardo, um exemplo a ser seguido como governador, como político, não só da Paraíba, como de todo o Brasil, a ser seguido, inspirador, não tem como negar isso, pelo exemplo que ele é, e mais do que isso, a representatividade que ele carrega, e me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, e em Campina Grande soube reconhecer. Aqui fica inclusive o meu agradecimento a toda essa votação que a gente pôde inserir dentro desse processo político, mas oriundo, claro, daquele trabalho que a gente já vem desempenhando como vereador de Campina. Vale a pena ser atuante? Vale a pena. Eu acredito que, inclusive, é uma visão, talvez não agora ainda muito tímida, mas é uma necessidade da população, não só de Campina, do Estado, mas a necessidade dos políticos prestarem conta dos seus mandatos, exercerem um bom mandato, trabalhar e trabalhar muito para poder ser reconhecido pelo que fez, e não tão somente por um período de eleição, que hoje se resume a praticamente um mês. É dessa forma que eu acredito na política, que a gente tem que ser avaliado pelo trabalho que a gente desempenha. Com essa votação tão significativa nesse pleito em Campina Grande,
Você se considera agora o novo líder do PSB em Campina? Não, de forma alguma. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Né? Claro que me envaideço pelo reconhecimento da cidade, mas com muita serenidade, com muito pé no chão, entendendo que a gente fez o nosso papel. A gente deu uma contribuição importante para a eleição de João Azevedo, governador, ao mesmo tempo para o fortalecimento da oposição dentro da cidade de Campina Grande, que no último pleito, né, teve o seu desgaste. Desgaste que eu digo, a gente não conseguiu galgar o êxito que a gente esperava, né, dentro de um processo maior. Mas como vereador eu consegui a minha eleição e mais do que isso, nesse processo agora do último pleito, conseguimos uma votação expressiva, onde a cidade reconheceu o nosso trabalho. Isso, claro, me envaidece porque a gente sabe onde quer chegar e que o trabalho está trazendo resultados. Então, o mais importante hoje é focar no mandato, continuar o nosso trabalho e Campina Grande saber que pode contar sempre com um vereador e político que tem um compromisso com a cidade, principalmente. Agora, indo um pouco para a esfera nacional. A que você atribui esse crescimento de Bolsonaro sem ele ter apresentado nenhum projeto para o Estado brasileiro, nenhum projeto efetivo de mudanças? Respeitando até mesmo quem votará, quem vai votar, até quem defenda o Bolsonaro, é preciso que a gente faça uma avaliação muito realista do processo. É o sentimento de mudança da população. É isso que eu atrelo a esse crescimento. Inclusive, a gente, há 3, 4 meses, não se acreditava que ele chegaria a tanto. Mas o sentimento de mudança, né, a revolta da população, fez com que ele tomasse esse crescimento. É tanto que se a gente pegar dentro de uma faixa de argumentação, né, não defendendo o candidato PT Haddad, mas ao mesmo tempo fazendo o inverso, me convença a votar no candidato Bolsonaro. Qual a contribuição que ele deu enquanto deputado federal, por exemplo? Qual a capacidade que ele tem para gerir um país como o nosso? Quais os compromissos, inclusive, ligados à economia desse país e principalmente à educação? Quais são os compromissos que ele tem? Porque o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho visto, me preocupa. Honestamente, me preocupa. Mas é claro que compete à população fazer o seu juízo de valor, para que lá na frente não se arrependa. Com toda essa sua colocação, você acha que o Estado Democrático de Direito está ameaçado? Mas você vai responder isso após o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o vereador Anderson Maia. Até já, não saia daí.